Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos mostrar alguns conceitos básicos que a gente precisa saber para ler uma partitura. Nós escolhemos uma música super conhecida do nosso folclore. Depois da vinheta a gente volta para começar o nosso papo. Fica aí, vai ser bem interessante. Pois bem, a música que escolhemos para hoje é Se Essa Rua Fosse Minha. Se você já estuda música há algum tempo, deve ser capaz de ler essa partitura com facilidade. Mas, se estiver com dúvidas ou for um aluno iniciante, fique com a gente, porque vamos explicar os detalhes da leitura. Para isso, vamos limpar a partitura até chegar em uma folha em branco. E agora nós vamos explicar 9 elementos que são fundamentais para a gente entender o que está escrito nela. Esses elementos são a pauta, as claves, as figuras de notas e pausas, os compassos, a fórmula de compasso, o andamento, a instrumentação, as ligaduras e o sustenido. Começando pelas pautas então. A pauta, ou pentagrama, é um conjunto de 5 linhas paralelas horizontais e 4 espaços intermediários. As notas musicais podem ser escritas tanto nas linhas quanto nos espaços. A posição de uma nota na pauta indica a altura do som. Quanto mais para cima na pauta, mais agudo é o som. Quanto mais para baixo na pauta a nota está, mais grave é o som. E para aumentar o número de notas que podem ser representadas na pauta, utilizamos as linhas suplementares, que podem ser inferiores ou superiores. E também podem ser chamadas de linhas complementares ou linhas auxiliares. As linhas e espaços da pauta são sempre contados de baixo para cima. A contagem das linhas e espaços suplementares é feita sempre a partir da pauta para fora. Ou seja, para as linhas suplementares superiores, a contagem é feita de baixo para cima. Para as linhas e espaços suplementares inferiores, a contagem é feita de cima para baixo. Mas como que a gente dá nome às notas na pauta? Bom, para isso precisamos de alguma coisa que nos ajude a determinar a altura do som de cada nota. A ordem das notas é sempre a mesma: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Agora, se eu disser para você que essa nota aqui é o Ré, a leitura ficaria assim. A nota no próximo espaço com certeza será o Mi, a nota seguinte na próxima linha será o Fá, a próxima é o Sol e assim por diante. Para baixo, a regra é a mesma. A nota no espaço logo abaixo do Ré é o Dó, a que fica abaixo do Dó é o Si, depois vem o Lá e continua no sentido descendente da sequência de notas. A função das claves é exatamente dizer para nós qual é a nota de referência. A clave de Sol indica que a nota que fica sobre a segunda linha da pauta é o Sol. Então, a nota seguinte será o Lá. Depois vem o Si, Dó e etc. A nota anterior será o Fá e antes dela vem o Mi. Já a clave de Fá indica que a nota que fica sobre a quarta linha da pauta é o Fá. Aí é só seguir o mesmo procedimento. A nota seguinte é o Sol, depois vem o Lá e segue a sequência ascendente. A nota anterior é o Mi, antes vem o Ré, antes dela vem o Dó e segue a sequência descendente das notas. Na partitura do nosso exemplo, já podemos identificar que as notas do violão estão escritas na clave de Sol e, portanto, devem ser lidas considerando que essa nota, o Sol, fica localizada na segunda linha da pauta. Para o piano, temos o seguinte: a pauta correspondente à mão direita no piano está escrita na clave de Sol, o que indica que deve-se ler as notas considerando que o Sol, acima do Dó central, está escrito na segunda linha da pauta. A pauta correspondente à mão esquerda no piano possui uma clave de Fá, indicando que as notas devem ser lidas, considerando
que a nota localizada na quarta linha da pauta é o Fá, abaixo do Dó central. Beleza! Agora, nós precisamos escrever a música na pauta. E para isso, nós vamos usar as figuras de notas e pausas. Essas são as notas utilizadas para a escrita da música moderna e esses são os nomes delas. A de maior duração é a semibreve, a próxima é a mínima, depois temos a semínima, em seguida a colcheia, a semicolcheia e a fusa, e finalmente a nota de menor duração é a semifusa. Na partitura do nosso exemplo são usadas a mínima, a semínima e a colcheia. A diferença no formato das notas indica a diferença de duração que existe entre elas. Nessa figura, a gente tem uma tabela que mostra o significado disso. A semibreve tem o dobro de duração da mínima. A mínima tem o dobro de duração da semínima. A semínima tem o dobro de duração da colcheia. E assim por diante, até chegarmos na fusa, que tem o dobro da duração da semifusa. Isso pode ser mostrado de outra forma. Se tivermos uma semibreve, serão necessárias duas mínimas para preencher a mesma duração de som. Por outro lado, seriam necessárias 4 semínimas para preencher essa mesma duração, ou 8 colcheias. E assim por diante até chegarmos à semifusa. Nesse caso, precisamos de 64 notas para preencher a duração de uma semibreve. O encadeamento das notas com durações diferentes permite que a gente construa o ritmo da música. Ok, mas como a gente representa o silêncio entre as notas? Para isso, nós vamos utilizar outro tipo de figuras, as pausas. Cada figura de nota possui uma figura de pausa equivalente, ou seja, com a mesma duração. Para a construção dos ritmos, nós podemos utilizar as figuras de notas e figuras de pausas de diferentes durações. E agora, a gente vai aprender a organizar como é a duração das notas e das pausas na partitura para estabelecer o ritmo da música. O compasso é a divisão da música em pequenas partes que nos ajudam a estabelecer o ritmo e facilitam a leitura e execução da partitura. A separação dos compassos é feita por uma linha vertical que se chama barra de compasso ou travessão. E para sinalizar o final da música, utiliza-se a barra dupla, com a primeira barra mais fina e a segunda barra mais grossa. A duração total da música é dividida em compassos e cada compasso, por sua vez, é dividido em tempos. Quando o compasso possui 2 tempos, ele é chamado de compasso binário. Se ele tiver 3 tempos, é um compasso ternário, e se tiver 4 tempos, ele é chamado de compasso quaternário. E para sinalizar para os instrumentistas e cantores qual é o tipo de compasso de uma determinada música, usamos a fórmula de compasso, que são esses números que ficam logo após a clave. A parte de baixo da fórmula indica qual a nota que representa a duração de um tempo dentro do compasso. Lembra dessa tabela de duração das notas? Então, é exatamente esse número que a gente usa nas fórmulas de compasso. Quando usamos o número 4, isso quer dizer que cada tempo será uma semínima. Se usarmos o número 8, cada tempo será uma colcheia. E o número de cima da fórmula indica quantos tempos temos no compasso. Num compasso ternário simples, com unidade de tempo igual a colcheia, teremos a fórmula 3 por 8. No compasso binário simples, com unidade de tempo igual a semínima, teremos a fórmula 2 por 4. Já no compasso quaternário simples, com unidade de tempo igual a semicolcheia, a fórmula de compasso fica igual a 4 por 16. Voltando à partitura do nosso exemplo, vemos que sua fórmula de compasso é 2 por 4. São 2 tempos por compasso e cada tempo tem a duração de uma semínima. Nessa figura, a gente vê que, como a colcheia tem metade da duração da semínima, precisamos de 2 colcheias por tempo. Agora, a gente precisa sinalizar
em qual velocidade a música deve ser tocada ou cantada. Essa velocidade em música é chamada de andamento, e ele é medido pelo número de notas tocadas por minuto, ou número de batidas por minuto. Hoje em dia, nós podemos usar vários aplicativos para medir o andamento da música, mas durante muito tempo foi utilizado o metrônomo analógico, que é esse instrumento aqui, ó. E como o andamento é escrito na partitura? Basta dizer qual é a nota de referência e quantas dessas notas devem ser tocadas por minuto. Esse primeiro exemplo significa que a velocidade da música é equivalente a 60 semínimas por minuto. Esse outro exemplo indica uma velocidade de 90 colcheias por minuto. E nesse último, a velocidade indicada é de 40 mínimas por minuto. Na nossa partitura, temos uma marcação de velocidade de 60 semínimas por minuto. E para a gente terminar a análise do nosso exemplo e poder tocar a música para vocês, ainda faltam 3 elementos. O primeiro deles é a instrumentação. Veja que esse arranjo foi escrito para 2 instrumentos, o violão e o piano. Cada um deles possui sua própria pauta, indicada pelo nome do instrumento. Nós poderíamos ter escrito a música para um instrumento só ou para qualquer conjunto de instrumentos, flauta e violoncelo, violino, clarinete e piano, etc. Mas, pela forma como a partitura foi escrita, dá para saber direitinho quem vai tocar o que, certo? Agora, falta explicar o que são as linhas curvas que aparecem em alguns pontos da música. Elas são as ligaduras. Como elas estão sempre ligando 2 notas com a mesma altura, si com si, lá com lá, fá com fá e lá com lá no final, a função delas é prolongar a duração do som, somente o tempo das notas ligadas. Somente a primeira nota é tocada. A função da segunda nota é mostrar quanto dura o prolongamento do som. Para entender melhor, vamos pensar em uma mínima ligada a uma semínima, sendo que as 2 notas têm a mesma altura, ok? Isso é equivalente à soma das durações da mínima e da semínima. Como a mínima dura 2 vezes o tempo da semínima, a duração total do som é equivalente a 3 semínimas. E finalmente temos o sustenido, que é esse sinal que aparece sobre a nota Sol em vários compassos dessa música. Atenção, gente, não é uma hashtag, ok? A função desse símbolo é alterar a altura do som da nota. Por exemplo, esse é o som da nota Sol. E esse é o som da nota Sol sustenido. E agora nós vamos tocar a música para você ver como que toda essa teoria se traduz na prática musical. Afinal, a gente estuda tudo isso para poder tocar melhor. Bom, por hoje é isso. Se você quiser entrar em contato conosco e saber mais sobre o nosso trabalho, use um dos nossos canais de comunicação.